Uma das questões que a gente precisa entender é que antes, toda vez que pecava, um animal tinha que morrer. Olha só o que acontecia. Tinha que ser um animal perfeito. O sacerdote pegava um animal e ficava olhando para ele assim, em todos os ângulos, para saber se havia alguma imperfeição. Por causa do pecado de alguém, o animal tinha que morrer. Porque o salário do pecado é a morte. O que Jesus vem fazer? Ele inaugura um novo tempo do reino de Deus. E ele diz: agora o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai morrer em nosso lugar, ele vai nos substituir na cruz, e a morte que estava destinada a nós, ele leva, e a vida que estava destinada a ele, ele nos oferece. Eu acho que você não entendeu. Você estava destinado à morte, à ira de Deus. Jesus veio, apaga a ira de Deus e oferece a vida dele para nós. O que é também o vinho novo? O vinho novo é acabar agora com os sacrifícios pontuais e agora temos uma pessoa, um ser humano perfeito que apaga o pecado completo, e esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, começa tirando o pecado da nossa vida. Vou repetir. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, começa o processo todo tirando o pecado da minha e da sua vida. Aí você fala, então, Sidney, então eu não vou pecar mais. Não de propósito. Não porque você está planejando errar. Sabe, o vinho novo, quando vem sobre nós, não suporta o odre antigo. E o que significa o odre antigo? Todos os comportamentos que a gente tinha, que é conhecido como obras da carne, como velho homem, como esses hábitos que vão contra os valores e a vontade de Deus. Talvez a gente precisava mais nos preocupar em nos tornar odres novos do que receber o vinho novo. Você está me entendendo? Nós precisamos nos preocupar muito em sermos primeiro um odre novo, porque quando Deus derramar o vinho novo, Ele vai derramar sobre os odres novos. E o que é o odre? Os odres são bolsas feitas de pele, normalmente de carneiro. E quando o odre era novo, o que acontecia? O povo colocava o vinho lá dentro. Quando havia a fermentação do vinho, então havia uma expansão do conteúdo, né, da uva. Se o odre é novo, ele vai expandir e ele vai se tornar como o vinho é. Mas se fosse um odre velho, o que acontecia? O vinho vinha, na hora da fermentação, a pele estourava. Sabe o que acontece quando nós recebemos o vinho novo de Deus? Nós precisamos nos adaptar ao conteúdo que Deus está derramando sobre nós. Não adianta você falar assim, eu quero receber uma unção nova, eu quero ser cheio do Espírito Santo e continuar a viver uma vida como você vivia antigamente. Não adianta. Nós não vamos aguentar isso. Sabe o que Deus quer fazer na nossa vida? Entregar e derramar sobre nós um vinho novo, entregar e derramar sobre nós uma unção nova, que vai transformar a nossa vida. Você não carrega o que você simplesmente conhece, você carrega aquilo que vem de Deus para a sua vida. Aleluia! Quando nós percebemos a vontade de Deus, quando nós percebemos a glória de Deus sendo revelada a nós, o que nós precisamos fazer é nos submeter. É nos submeter. Pega isso em nome de Jesus. Antes de Deus fazer o homem, Ele criou a terra. Antes de Deus enviar o dilúvio, Ele permite com que Noé, e Ele dá todas as instruções para que Noé crie a arca. Antes de trazer um julgamento claro para a terra, sabe o que Deus faz? Ele envia Jesus. Antes de manifestar algumas coisas muito grandes, Deus coloca a estrutura dele para que nós consigamos alcançar esse lugar em Deus.
Antes de você morrer, Deus permitiu com que você conhecesse o Evangelho de Cristo. É o Evangelho que te salva. Essa boa notícia de que um dia, embora éramos pecadores, Deus, por meio de Jesus, criou um plano perfeito de salvação do homem. Queria que você voltasse sua atenção para cá. Eu já estou quase terminando. Você acredita nisso? Sei que é difícil, mas você precisa ouvir isso. Existe um plano de Deus. Antes de mandar todas essas coisas, de julgar o homem, Deus envia Jesus. Antes de Deus derramar o vinho novo, Ele procura pelos odres novos. E a pergunta é, Deus está derramando vinho novo, querido? Eu tenho certeza que sim. A pergunta é, nós temos nos tornado os odres novos? Sabe, Deus quer fazer frutificar o Espírito dele dentro de nós. Deus quer sim com que nós possamos receber o vinho novo e possamos ser moldados pela glória de Deus, pela manifestação do Espírito Santo em nós. Não é sobrecarregar o profeta de Deus que pastoreia vocês, sabe? Agora, ao invés de você simplesmente vir à igreja para receber uma oração, você é instrumento de Deus para orar pelo próximo. Sair do conformismo, sair de dizer, porque você é crente, eu sou crente porque eu vou uma vez na igreja, uma vez por semana, é sagrado, eu estou lá. Não é isso. Deus está nos chamando para um nível de relacionamento diário, constante. Aí você fala, quando você revela a glória de Deus? Sei lá quando eu faço isso. Não. Deus está esperando que sejamos intencionais nisso. Deus está esperando que a gente pegue todas essas questões que não estão resolvidas, nós coloquemos diante dele, declarando: Senhor, eu quero ser um odre novo, e eu quero ser um odre vazio, para que o Senhor, para que a excelência do Senhor habite dentro de mim. Você não é cristão porque você vai à igreja uma vez por semana, você é cristão porque você revela a glória de Deus aonde você está. É na faculdade, em casa, no trabalho, na escola, em todo canto que você vai. Você deve transbordar desse vinho de Deus.